Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de terça-feira, Matheus Montenegro. Estamos aí à espera da data FIFA com pouquíssimos jogos, então teremos mais uma edição enxuta aqui, né? Mais um dia difícil, né? Segunda-feira foi Pois é. difícil, terça será mais difícil ainda, pelo visto. Eu acho que tá no mesmo nível, pelo menos, tá, galera? Vamos embora, vamos para mais um dia. E hoje, mais do que nunca, prestem muita atenção nos recados que a gente vai dar, certo? Eu e Fábio temos um compromisso aqui de estar diariamente com vocês. Como a gente sempre fala, mais do que tipsters, cara que dão dicas de aposta, a gente se considera analistas. A gente gosta de... Nós vamos fazer esse trabalho de pesquisa, buscar informações, estatísticas e trazer tudo de bandeja para vocês. Essa é a nossa proposta, beleza? Dias como os de hoje são aqueles típicos dias que eu e Fábio Hermano damos aquela recomendação pessoal de: se você não for o tipo apostador que tem cabeça no longo prazo, que tem psicológico, que sabe que se levar head faz parte do seu planejamento, não vai lhe afetar, não vai mudar a sua vida, boy, nesses casos você pode apostar, certo? Agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo para buscar oportunidades de aposta, para fazer um dinheiro de hoje para amanhã, porque você quer dinheiro para o final de semana, porque você quer pagar uma conta, cara, não faz isso, tá? Hoje é o típico dia dificílimo para o apostador. Essa semana é muito difícil por ser data FIFA, beleza? Então dá uma segurada, meu irmão, se for esse o seu caso. Assiste o vídeo aqui, até para você entender como eu e o Fábio trabalhamos, como a gente aborda essa questão da segurança no mundo das apostas esportivas, que vai ser muito importante e de grande valia para você, para que você seja lucrativo no longo prazo, beleza? Muita responsabilidade, galera. Esses dias são dificílimos, não apostem por achismo. Eu e Fábio, a gente só vai trazer aqui aquilo que a gente realmente vê de valor. É um dia muito capcioso, pouquíssimos jogos, ligas mais alternativas. Então, a gente vai fazer esse trabalho de destrinchar esses jogos para vocês. Beleza? Algum recado, meu querido Fábio Hermano? Então é isso, né? Pedir pra galera deixar o like, se inscrever no canal, se gostar do nosso trabalho e puder, seja membro, contribua aí para o nosso trabalho aqui seguir cada vez mais firme. E Perfeito. convidar a galera para se inscrever, né? Rumo aos 9 mil inscritos, né? Nossa meta aí até o final de abril. Eu acredito que iremos bater, mas a gente depende muito aí da sua ajuda, de divulgar, de se inscrever, né? Tem gente que assiste e não é inscrito, tá? A gente vê nas estatísticas aí, muita gente que Exatamente. acompanha, mas ainda não é inscrito do canal. Então, confira aí se você é inscrito. Se você não é, faça a sua inscrição. Não custa nada e você vai estar ajudando bastante Assim, aqui custa, né? o Custa nosso R$ trabalho. 7,99, só que é um valor ínfimo, né? Que Não, fique a claro. inscrição, na verdade. Ah, inscrição, perdão, achei que era membro, tá? A inscrição literalmente não custa nada, galera. Então, é o mínimo. Assim, esperamos. Tamo junto, vamos embora. Bom, vamos começar com segunda divisão da Holanda, Matheus Montenegro, que é um campeonato Olha até só. que muitos apostadores, até outros canais, né? Os nossos concorrentes até dão muita atenção à segunda divisão da Holanda, por ser um campeonato muito bom para gols, tá? A gente acaba fugindo porque a gente não gosta muito de segunda divisão, com exceção da segunda divisão da Inglaterra. Mas como hoje não temos nada, então Emen e Cambur vão jogar a partida atrasada, tá? Da 22ª rodada. O Cambu é o segundo colocado, tá bem próximo aí de confirmar o seu acesso. Faltam 6 rodadas, né? Ele já tem 18 pontos, então ele já subiu praticamente, né? Exato. Ele teria que perder todos e o Willian 2 ganhar todos. Então dá para dizer que ele já subiu. A briga é pelo título. Mas é o jogo que ele pode confirmar, né? Matematicamente aí o seu Isso. acesso. E o Emen ali, 14º, não tem rebaixamento, né? No campeonato holandês da segunda divisão. Então, tá ali, não briga por muita coisa. Campanha em casa do Emen é boa, tá? 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Perdeu poucos jogos para um time ali da parte de baixo. E o Cambu é um bom visitante, tá? Em 15 jogos ele marcou 27 gols, sofreu 18, uma média superior a um gol sofrido, mas uma média de quase 2 marcados, né? Perdeu apenas 3 jogos. E aí, Matheus Montenegro, aqui o que a gente pode trazer da estatística de gols, né? Ó, só tivemos um 0-0 nos jogos dessas duas equipes, tá? Em 32 partidas. O over 1,5 bateu em 80 e 75. O over 2,5 bateu em 61 e em 56, tá? Mais da metade. E se a gente pegar gol no primeiro tempo, bateu em 77 do Emen e 78 do Cambur. Né? Acho que então tem que ficar por aí, né? Nesse jogo, resultado final, o Cambur é favorito, a odd é até boa, né? 1,33, mas, enfim, como a gente não acompanha muito, né? Então a gente prefere focar em gols, que é uma tendência mais geral, né, da competição. Isso.
Fábio citou aí a questão do 1,33, é o dupla hipótese. A vitória do Cambu, ele paga 2,05, tá? Mas a gente acredita que é mais seguro, de fato, aí você focar em gols nessa partida, beleza? Porque o Cambu, ele já garantiu o acesso dele, não é matemático, mas, né? Convenhamos, virtualmente já subiu. A briga é pelo título contra o Den Haag, né? Que é um clube tradicional, normalmente joga Eredivisie. Fábio bateu num ponto importante, não tem não tem rebaixamento na segunda divisão, porque a liga holandesa, ela só tem 2 divisões profissionais. A partir da terceira, ela já não é considerada profissional, beleza? E, velho, se você puxa o recorte recente do Emmen, você vê também ali que é um time que só tem 2 vitórias nos últimos 13 jogos. E essas 2 vitórias foram contra times ali que são os considerados como se fossem o sub-20 de clubes grandes, do Utrecht e do AZ Alkmaar. Young AZ e Young Utrecht também. Ou seja, são elencos ali alternativos, elencos reservas, de jovens desses clubes mais tradicionais, né? Times que estão na metade para baixo da tabela de classificação. Então, assim, é um jogo que você pode confiar do lado do Cambu, só que por ser uma liga mais alternativa, que eu e Fábio não trazemos tanto aqui e tudo mais, né? A primeira vez que a gente traz, diga-se passagem, a gente prefere focar em gols, tá? Que passa uma segurança maior, a gente tem a estatística ao nosso lado, é um jogo com tendência de gols. O Emmen ainda tem uma chance remota de buscar essa classificação para os playoffs e tentar subir para a Eredivisie, então eu prefiro ficar do lado de gols. No primeiro turno foi 3-2 para o Cambuur, inclusive jogando em casa, a partida entre eles dois. Então foca em gols nesse jogo, tá, velho? Se você quiser uma odd um pouquinho melhor, o gol no primeiro tempo tá show de bola. O over 1,5 gols no jogo, ele tem uma odd um pouco abaixo desse gol no primeiro tempo. Então fica a seu critério. A odd que você estiver querendo mirar ali no dia, certo? Eu gosto dessas 2 alternativas. O over 1,5 bateu nos últimos 7 jogos entre eles, tá? Com o over 2,5 batendo bastante. Nas últimas 15 partidas, uma média de quase 3 gols nos confrontos entre essas 2 equipes, né? Que são acostumadas aí a jogar a segunda divisão. E só mostrando a cotação, o over 1,5 é baixo, tá? Então você teria que pegar na sua dupla uma odd mais alta ali, de 1,35, até próximo de 1,40 para você conseguir combinar, né? Então a gente vai ver aqui, ó, 1,13, aí nas principais casas tá 1,15, 1,16, até gol de um dos times tem uma odd boa, né? 1,16 e 1,22, também fica ao seu critério, mas o gol no primeiro tempo tem uma odd melhor, tá? 1,22, então fica aí essas alternativas, over 1,5, gol de um dos times ou gol no primeiro tempo. Para mim, a melhor, de fato, é o gol do Cambu, só que a odd é muito baixa. Então, essa é a típica aposta para o ao vivo, tá? Se você tiver a oportunidade de acompanhar essa partida, 4 horas da tarde nessa terça-feira, o Cambu não fizer um gol cedo, estiver pressionando, se torna uma aposta de valor. Bom, vamos falar agora de Liga dos Campeões Feminina. Temos Wolfsburg e Lyon e Arsenal e Chelsea. Vamos começar com Wolfsburg e Lyon, tá? Jogo aí às 2h45, tem transmissão, né, do Disney Plus, para quem quiser acompanhar. Eu vou chamar primeiro a atenção para essa estatística, Matheus Montenegro, que eu acho que ela é bem valiosa. O Lyon, desde 2018, ele venceu todos os jogos contra o Wolfsburg, tá? Ele venceu 7 jogos. E eles se enfrentaram na primeira fase e foi 3-1 para o Lyon, jogando na França. Né? Ano passado eles também se enfrentaram, 2-0 e 1-0 para o Lyon. Também em 2020, aí um pouco mais atrás, 3-1 e 4-2, então um retrospecto muito bom do Lyon. O Lyon, fora de casa, tem uma grande campanha, tá? Se a gente pegar aqui um recorte de muitos jogos, ele não perde há muito tempo, Matheus. Ó, desde o ano todo, de janeiro de 2025 até hoje, ele tem 2 empates contra a Juventus, que foi um 3-3, e um 0-0 contra o Paris FC. A última vez que o Lyon perdeu foi nas semifinais da Champions League da temporada passada, que ele perdeu para o campeão Arsenal, tá? Esse jogo aqui, galera, é muito papum. Porque é o seguinte, a galera, quem não entende muito bem do futebol feminino, não acompanha muito, o Lyon, ele é, no futebol feminino francês, muito mais do que o PSG é no masculino. Ele é mais do que o Bayern é na Alemanha no futebol masculino, tá? Ele é um clube hegemônico na França. Ele venceu 16 das últimas 17 edições. A nível mundial, ele foi o melhor clube do mundo por um bom tempo. Ele foi pentacampeão, inclusive, de Champions League, meados ali de 2014 a 2019. Só que com esse crescimento recente do futebol feminino, várias outras equipes foram crescendo. Hoje a gente tem um Barcelona, que é muito forte, quase todo ano aí tem melhor jogador do mundo, com a Bonmati, com a Putellas. E recentemente o Arsenal também crescendo muito, é o atual campeão da Champions League. Mas, cara, é um time que é fortíssimo, tá? Fortíssimo, fortíssimo. Nesse recorte, desde a última derrota dele, foram 37 jogos, 35 vitórias, 2 empates. Um empate na Champions League e um empate no Campeonato Francês. No francêsão, velho, ele tem 17 vitórias e um empate, salvo engano é isso. Então, assim, meu velho, aqui é o tipo de jogo que é chover no molhado.
A gente deu essa embasada um pouco maior, porque acreditamos que muitos de vocês não acompanham tanto assim o futebol feminino, né? Então é importante que a gente traga esse contexto. O Wolfsburg, ele já foi uma equipe muito forte no cenário mundial do futebol feminino. Há cerca de 15 anos atrás, 10, 15 anos, ele foi bicampeão da Champions League, era um time muito forte. Só que outros clubes ali acabaram crescendo. Hoje o Bayern é até mais relevante no futebol feminino também do que o Wolfsburg, tá? Então aqui é o seguinte, meu velho, você pode focar em gols, só que a linha é esticada demais. Então, onde eu vejo mais valor de fato, mesmo sendo visitante, é na vitória do Lyon, tá certo? Porque já tem um oddzinho em 36 por aí. A linha de gols, ó, para você ter ideia, a mesma coisa da vitória do Lyon é o over 2,5. Aí imaginem comigo, para sair 3 gols nesse jogo. Pô, o mais provável vai ser 3-0 Lyon, 2-1 Lyon, né? Dificilmente a gente imagina que vai ser um 2-2. A gente fica mais realmente com a vitória, porque o custo-benefício acaba sendo melhor. É isso, né? Então vamos na vitória do Lyon, tá? Que estatisticamente é o que me parece mais interessante para esse jogo, né? Um time que venceu quase todas as partidas contra o próprio Wolfsburg, tem um retrospecto muito bom e até uma vitória ali, 1,35, 1,36 para essa terça-feira magra. É uma das poucas coisas aí que a gente consegue tirar proveito. Quem conseguir outro jogo com a odd também interessante, dá para pegar o dupla com over 1,5, que já vai dar acima de 1,20, tá? Mas a gente vai na vitória porque vocês vão ver o bilhete, a gente vai combinar com a odd não tão alta, então a gente vai preferir pegar a vitória e estatisticamente, né, o Lyon passa a confiança. Claro, futebol, pode acontecer qualquer coisa, mas temos que nos arriscar. Bom, temos Arsenal e Chelsea, tá? Um jogo aqui também bem interessante pela Liga dos Campeões Feminina, equipes que perdem muito pouco, né, na competição. O Arsenal teve que jogar os playoffs, mas passou fácil, tá? Por esse time da Bélgica, o Leuven, 3-1 e 4-0. As derrotas, perdeu para o United pela Copa da Inglaterra, na Liga dos Campeões, deixa eu ver aqui, perdeu do Bayern de Munique e só, né? Eu acho que ele perdeu muito pouco também. Perdeu do Bayern, perdeu do Lyon também, né? O Lyon realmente é um time bem forte nessa Liga dos Campeões. Então é isso, né? Foram as derrotas do Arsenal. Então a gente viu que foi para times fortes. Ó. Vem numa sequência grande, tá? Desde janeiro, dia 24 de janeiro, ele só vence. Só vence. Aí teve a final do Mundial de Clubes, né? Contra o Corinthians, que o Arsenal venceu na prorrogação, 3-2. Foi no mesmo dia da Supercopa, inclusive, né? O Corinthians jogou ali no mesmo dia. E o Chelsea também é um time que perde pouco. Matheus Montenegro perdeu do City e perdeu do Arsenal também recentemente pelo campeonato inglês, né? Pela Women's Super League, como chama lá. Mas é um time que vence praticamente todos os seus jogos, mas me parece que o Arsenal é melhor, tá? No geral, o Arsenal teve uma campanha do Chelsea até melhor, mas é aquela campanha da Liga, né? Então, tem uns times que pegam uns times mais fortes, outros times pegam times mais fracos, e aí tem um pouco de discrepância, né? Entre os adversários. A gente viu que o Arsenal pegou o Lyon, pegou times bem fortes. O Chelsea teve uma tabela um pouco mais acessível e ficou na frente. E os jogos entre eles, jogos com poucos gols, tá? Diferentemente do padrão feminino. Isso é o que me faz deixar com o principal pé atrás para esse jogo, certo? É um joguinho capcioso. Se você dá uma olhada na Liga Inglesa Feminina, né, o Chelsea está até à frente, 2 pontos na frente. Só que o Arsenal tem 2 jogos a menos. E a gente viu aí, velho, que os Gunners são... As Gunners, né? As Gunners, no caso. Quando elas perdem, são jogos dificílimos, certo? E aqui é um joguinho capcioso por ser clássico, né? Um clássico londrino. Mesmo no futebol feminino, tende a ser pegado, e a gente vê aí que pelo retrospecto direto entre as equipes, que eu acho que vale a pena trazer nesses casos de clássico, principalmente, certo? Eu acho que acaba pesando mais, tendo um peso maior. A gente vê que são jogos de poucos gols. Eu confio um pouco mais no Arsenal. De fato, é mais time, vai estar jogando em casa, certo? Mas é um joguinho complicado. É um jogo complicado. As odds são bem equilibradas até, né? Exato. Um dupla hipótese do Arsenal, eu gosto. Eu acho interessante, beleza? Mas é um jogo muito, muito capcioso. Eu ainda prefiro focar em gols. Eu acho que o over 1.5 é mais confiável. O gol do Arsenal seria melhor, só que paga muito pouco, tá? Porque a linha de gols é esticada, né? Então o over 1.5 acaba sendo um pouquinho mais confiável, certo? Paga ali acima de 1,20 já, né? Então é algo que dá para considerar minimamente interessante. É isso, tá? São jogos que a gente vai destacar aqui, não tem muitos jogos. Tem as Copas Regionais, Matheus Montenegro. Você quer destacar alguma coisa? Copa Sudeste, cara, final do Amapaense, você quer falar?
Cara, Tem Copa do Copa Nordeste também, né? Que a é gente mais minha conhece mais. seara, né? Digamos assim. Cara, tem um papão na Copa Norte que é contra o time de Roraima, aí o Gás. Que eu acho que pode ser uma Isso. boa, tá? Essa vitória aí do Papão. O Papão tá organizado esse ano, campeão paraense. Mas, velho, até a Copa do Nordeste, que é no meu âmbito aqui, que a gente conhece mais, a gente acompanha melhor os clubes, não são 4 jogos complicadíssimos, tá? Difícil achar oportunidades de valor aqui. Vamos passar rapidamente por cada um deles aí, um pouquinho. Bom, Imperatriz e Retrô. A gente tá falando de um duelo que Imperatriz quase é rebaixado do Campeonato Maranhense, teve que disputar playoffs, certo? E acabou ficando. Ele foi o penúltimo colocado. Só que olha que loucura, velho. O Campeonato Maranhense tem uma parada que o 8º contra o 9º disputam um playoff de rebaixamento. O 10º cai direto. O 8º e o 9º disputam um playoff. Ele ficou em 9º. Em um regulamento mais convencional, ele cairia. Só que ele disputou esse playoff de rebaixamento contra o Tum Tum e acabou ficando, certo? Jogou a Copa do Brasil e tomou um 3-0 do Amazonas, time que caiu agora para a Série C. Então, assim, velho, é um time muito frágil, certo? Vai ter a vantagem de estar jogando em casa, lá no Frei Epifânio, uma questão de desgaste com deslocamento até, né, bem distante, já é quase no Pará, a cidade de Imperatriz, né? Isso. Só que ele vai pegar um Retrô, que é um clube um pouco mais organizado. É bem verdade que caiu para a Série D ano passado. Só que é um timezinho mais coeso já aí ao longo das temporadas, né? Um time que já bateu na trave algumas vezes em Campeonato Pernambucano, é trivice do Campeonato Pernambucano. E nessa edição ele foi eliminado para o Sport nas semifinais do Campeonato Pernambucano, né? Tá com Wagner Love ainda, é um jogador que pode decidir. Tem bons jogadores interessantes para o nível de Série D. Tem o Hadley, que é um bom volante, passou pelo Atlético Goianiense também. E Copa do Brasil, acabou sendo eliminado para o Uberlândia, perdendo em casa 2-1. Jogo nivelado, tá, galera? Difícil. Eu confio até mais um pouco no Retrô, só que o fato do jogo ser lá Imperatriz nivela um pouco mais as coisas. Se for para escolher algo aqui, eu fico com dupla hipótese do Retrô. Eu acho que é a alternativa mais confiável. O que é que tu acha, Fábio? Muito bem, pode ser um duplo ou um gol, né? A gente viu que o Imperatriz tomou 2 gols do Tum Tum, tomou outro gol aqui, tomou 3 do Amazonas, enfim, só não tomou contra o IAP aqui, né? E também outro jogo contra o Tum Tum, mas é um time que, nos jogos mais recentes... E o Retrô a gente viu que faz gol, fez gol fora contra o Sport, contra o Maguari, contra o Náutico, contra o Maguari de novo. Aí não fez aqui, né? Nesse outro jogo, mas fez em quase todos fora de casa, tá? Nessa temporada. Então, ou dupla ou gol do Retrô. Aqui a gente fica realmente um pouco mais... É mais próximo, tá? Pré-jogo, eu ainda prefiro dupla. Ao vivo, se você tiver a oportunidade de acompanhar o jogo, o Retrô estiver bem, tiver de fato melhor, o golzinho do Retrô. Asa e Piauí, Matheus Montenegro, o que você acha desse jogo? Piauí, campeão piauiense, Asa, vice-campeão alagoano. Esse é um dos jogos que eu mais gosto, sabia, velho? Dessa Copa do Nordeste, né? Não do dia. Assim, o Asa é um clube que passa confiança. É um time que todo ano chega forte para a Série D. Bateu na trave ano passado. Chegou no jogo do acesso em casa contra o Maranhão e acabou perdendo, né? E o Piauí é um clube que é muito tradicional do futebol piauiense, mas que passou um tempo em baixa, chegou a disputar a segunda divisão estadual e tem voltado recentemente, atual campeão. Bem verdade. Cara, o Campeonato Piauiense, inclusive, que está sem esses clubes tradicionais, né? O Flamengo e o River estão na segunda divisão, tem muitos clubes novos por lá, muitos clubes empresas chegando e tal. Velho, o Asa fez mais um bom campeonato alagoano, é penta-vice do CRB, o Asa, né? 5 vezes consecutivas vice-campeão, mas teve um jogo que ele meteu um 3-0 no CRB na primeira fase do alagoano. É um time que me passa mais confiança, tá? Eu não vou confiar numa vitória seca, porque é um jogo muito capcioso, tá, galera? Estreia de Copa do Nordeste, é difícil parametrizar e tudo mais. O Asa, ele vem jogando Copa Alagoas. Isso pode ser positivo ou negativo. Positivo porque o time segue mantendo o ritmo, só que negativo porque ele tá jogando com o time titular. Ele tá buscando esse título, até porque o CRB joga com time alternativo, né? Ele meteu 3-0 aí, mas vamos relativizar que o CRB não tava com força máxima, não, certo? Copa Alagoas, isso aí, né? Isso. Assim, eu gosto de um gol do Asa, tá? O gol do Asa para você jogar numa duplinha, que tem um odd de 1,20, 1,22, dependendo da casa que você opera, eu acho interessante esse golzinho do Asa. É o que eu recomendaria dessa partida. Muito bem. A gente também tem aqui, né, um jogo interessante aqui pela Copa do Nordeste. Primeira rodada é Fortaleza e Ferroviário. Fortaleza tomou 4, né, do Botafogo de Ribeirão Preto. Perdeu a invencibilidade no ano. Sim. Mas aqui ele teve 2 jogos nas semifinais contra esse Ferroviário e venceu os 2, tá? 2-0 e 2-0, até sem fazer muito esforço. Foram vitórias bem tranquilas. Né? A gente vê as odds aqui. A vitória do Fortaleza paga 1,55, Matheus Montenegro. E tem aquilo, né? O Fortaleza vem jogando, porque vem jogando Copa do Brasil e Série B, e o Ferroviário não joga ali desde dessa semifinal, inclusive, né? Isso, foi a última partida dele. Jogou contra o Floresta, foi a decisão terceiro lugar. Isso, ganhou por 1-0.
Isso. Velho, eu tava, curiosamente, eu estava presente no Ferroviário e Fortaleza, que teve lá o do primeiro turno, que foi um 0-0. O clássico das cores, Fábio, você sabia disso? Clássico das cores, Sim. Ferroviário e Fortaleza. Clube muito tradicional, né, do futebol cearense, o Ferrão. Mas, assim, existe uma discrepância grande hoje entre os clubes, já há um bom tempo, né? Historicamente existe essa discrepância. O que me deixa com o pé atrás no Fortaleza, velho, vale salientar, o Fortaleza é visitante, mas joga no PV, Presidente Vargas, que é um estádio lá em Fortaleza, né? Então, assim, campo neutro, né? Pode-se dizer, né? O mando de campo não interfere tanto. O grande problema é que o Fortaleza não tá jogando essa bola toda, né, velho? Muitas críticas em cima de Thiago Carpini, o time estreou tomando um 4-0 na Série B, galera tá puta, dizendo que quando ganha, ganha de 1-0, né? Perdeu o clássico, perdeu não, Foi campeão, né? 2 empates contra foi o Ceará. campeão, isso, o que ele perdeu foi ele inclusive tá invicto na temporada, né? É porque ele empatou muito e teve muito joguinho chato, por isso que a torcida tá caindo em cima, velho. Pela odd, é um joguinho que eu acho interessante, tá? Você pega ali uma vitória do Fortaleza pagando 1,50 e pouco, pode ser que valha a pena, mas eu deixaria pro ao vivo. Se o Fortaleza estiver controlando o jogo, aí beleza. Pro pré-jogo, aquela máxima do dupla com gol, eu acho que seria aí o que dá para recomendar. O dupla com gol acho que tem uma boa probabilidade, até porque o Fortaleza tem que dar uma resposta, é bem mais time que o Ferroviário, então acho que dá para pegar essa dica aí. O Sport demitiu o técnico nessa segunda-feira, o Roger, tá? Empatou com o Cuiabá em 0-0 na estreia da Série B, e vai pegar Jacuipense, que é o único time da Série D que está na quinta fase da Copa do Brasil. Tá? Então é um time perigoso, né? Foi semifinalista do Campeonato Baiano, eliminou aí Santa Catarina, eliminou Novo Horizontino, no Campeonato Baiano foi 2-1, né? Na verdade, ele foi eliminado ele caiu nos pênaltis, né? Nos pênaltis para o Bahia, na semifinal. E foi para o Vitória. Foi 1-1 no tempo normal. O Vitória até estava com um jogador a menos. E aí o Jacuipense empatou. E depois aí a equipe do Vitória venceu nos pênaltis. Jogos bem movimentados, tá? A gente vê aqui com pelo menos 2 gols em muitas partidas, com exceção desses jogos da Copa do Brasil, que era mata-mata, jogo único, né? Mas talvez aqui tenha uma tendência um pouco mais de over, né? O Sport teve esse 0-0, mas também é um time com jogos movimentados. 3-1, perdeu do Atlético, caiu na Copa do Brasil, ganhou do Anápolis 2-1, 3-0 do Náutico, 3-3. Então aqui, Matheus Montenegro, eu até gostaria de gols nesse jogo, tá? Acho que um over no meio eu pegaria. Ou duplo com gol do Sport, mas eu acho esse Jacuipense encardido. Perfeito. Jacuipense é um time que a gente pode caracterizar como o famoso time chato. O Sport caiu em casa na Copa do Brasil contra o Atlético, que é um time que foi rebaixado no Mineiro, né? Vale lembrar disso aí, velho. Eu não sei se o fator demissão de Roger pode impactar mais positivamente, os jogadores já darem um gás maior. A gente tá gravando esse vídeo aqui na segunda-feira de 2 horas da tarde, né? Então, assim, até agora nada de treinador do lado do Sport. E acho difícil sair um treinador daqui para amanhã. E mesmo que chegue, não vai ter esse impacto todo, né? Mas é aquela coisa, mudança de treinador pode mexer ali com a parte interna, né, os bastidores do clube, e os jogadores darem um gás maior. É mais um jogo que eu prefiro ao vivo, tá, galera? As odds não ajudam tanto assim. Um over e meio eu fico com grande receio, porque a Jacuipense segurou o Novo Horizontino, foi 0-0, levou para os pênaltis do jogo. Então, nem o over e meio para jogo eu recomendaria, não. Esse aqui, pré-jogo, eu fico fora total, velho. Eu deixo para ao vivo. Se o Sport começar bem, uma vitória seca, que já tem um odd um pouco maior, você já consegue pegar um odd mais interessante, custo-benefício melhor, é o que eu recomendaria para essa partida, beleza? Muito bem, então jogos analisados, tá? Para essa terça-feira. Vamos para o nosso bilhete pronto aqui. Vamos lá. Cadê o somzinho? Saiu. Ouviu não? Aqui bugou, perdão. Mas acho que a galera ouviu. Bom, vamos lá. Vitória do Lyon e over 1,5 lá na Holandinha, né? Na segunda divisão da Holanda. Odd ali próximo de 1,60. Quem quiser pegar a vitória do Lyon com over 1,5 no jogo, para aumentar, fica aí ao seu critério. Mas como a gente já está indo na vitória, né? Que é um fora de casa, apesar do amplo favoritismo do Lyon, a gente não vai forçar muito, não. Então vamos nessa odd 1,57 pegar o over 1,5 em M e Cambu. Eu acho que se você pegar o primeiro tempo, o gol no primeiro tempo e M em Cambu, aí ultrapassa 1,60 de odd. Mas a gente prefere o over 1,5 porque vai que é um jogo que começa lento, só no segundo tempo ali as coisas vão ser mais movimentadas. Então vamos nessa, Matheus Montenegro. Dia difícil, tá? Para pré-live só isso. Inclusive não tem nem palpitão hoje, tá? É só esse bilhete e o resto é muito para ao vivo, tá? Você pode pegar gols no Arsenal e Chelsea, né? Um gol do Asa, se o Asa começar bem na Copa do Nordeste, o jogo contra o Piauí. O Retrô e Imperatriz também, o dupla do Retrô, dá para pegar pré-live também, mas também
tem o seu risco, tá? Assim, é uma terça-feira feia de jogos. A verdade Horrível. é essa. Não, Mas... essa prezinha aí eu gosto, tá? Tanto que a gente fez todo esse trabalho de pesquisa, de estudo, de análise, né? Eu acho interessante esse pré-jogo, certo? Mas de resto é ao vivo, galera. De resto é ao vivo. Essa Copa do Nordeste mesmo, como eu destaquei, eu e o Fábio a gente acompanha muito. Mas, velho, é uma primeira rodada e é uma primeira rodada muito capciosa, tá? Com muitas nuances ali nos principais clubes. Não tem um jogo daquele clube que é bem favorito, que chega num bom momento, ou um time que tá muito ruim, que chega esfacelado. Não tem esses cenários que nos passam tanta confiança. Então, Copa do Nordeste eu vou deixar para ao vivo, com base nessas análises que eu trouxe, né? Dependendo do que for acontecendo ali, aí eu posso operar em tempo real, mas para isso vai depender que certas condições se confirmem, que a gente não pode dar essa garantia para vocês agora. É isto. Muito bem, é isso, Matheus Montenegro, valeu. Nossa missão diária foi cumprida, tá? Então, deixa eu só tirar aqui, né? O bilhete pronto vai ser essa, vitória do Lyon. E é muito em estatística, tá? A gente tá confiando muito em estatística, porque são jogos que a gente não acompanha tanto, né? O que a gente acompanha mais de perto, muitos times que não jogam há bastante tempo, né? Os da Copa do Nordeste, alguns deles. Então, vamos focar aí na Europa, onde a gente tem mais subsídio de informações e tende a ter menos surpresas, né? Do que uma primeira rodada de Copa do Nordeste, a gente pode ser mais surpreendido. Então ficamos com vitória do Lyon e 1,5, over 1,5 lá na Holanda. Valeu, Matheus Montenegro. Grande abraço para você. Tamo junto, forte abraço. É nóis.